A Rua da Palma, constituindo uma única artéria das traseiras de São Domingos ao Intendente, divide-se em dois troços. Este chega só à Guia e é muito antigo, tendo sido, nos séculos velhos, arruamento de comerciantes alemães que cultivavam religiosamente a lenda da palma que floriu na campa do cavaleiro cruzado Henrique, sacrificado na tomada de Lisboa. Foi sempre uma rua estreita, bastante mercantil, hoje reduzida a menos de metade pela destruição dos seus edifícios em nome do programa. O outro troço, a chamada Rua Nova da Palma, data de 1892 e chegava até ao antigo Socorro, só começando mais tarde a prolongar-se até ao Intendente, ao mesmo tempo que era alargada. Este palacete foi dos condes de Gerais de Lima e mais tarde do conde da Folgosa, que foi dono e senhor de quase toda esta área. Nesta rua nota-se a mistura urbanista das edificações. Prédios modernos de há alguns anos brigam com velhos casebres com mais de um século. Aliás, em toda a Lisboa, esta luta está diante dos nossos olhos. O passado, na verdade, não guerreia, mas faz uma resistência passiva e, condenado, deixa-se estar de pé até chegar a sua hora. A Federação Portuguesa das Coletividades de Cultura e Recreio fez mais um ano. Grupos folclóricos juntaram-se perto das suas instalações, comemorando o facto. Este edifício, hoje uma loja, era o Cinema Rex, de largas tradições. Grandes transformações foram efetuadas nesta Rua Nova da Palma. Onde está hoje instalada esta garagem, assentou o Real Coliseu de Lisboa, que começou a funcionar em 1887, tendo, na verdade, uma vida efêmera. Foi substituído pelo atual Coliseu dos Recreios. As terras do Conde da Folgosa vinham até aqui. Este chafariz, no estilo neoclássico, esteve instalado no Largo do Intendente até 1917, sendo nessa altura transferido para este preciso local. É uma interessante peça de arquitetura urbana. Possui dois tanques que tinham interessantes bicas. Hoje existem apenas umas vulgares torneiras. No cimo, um original frontão encimado por uma esfera. Este prédio, no Gaveto do Largo do Intendente, foi erguido no ano de 1908 por Adães Bermuzes. É um bonito edifício, merecedor do Prémio Valmor. O Largo do Intendente foi uma das artérias de maior trânsito até à abertura da Avenida Dona Amélia, hoje de Almirante Reis.
Deve o seu nome ao intendente Pina Manique, cujo palácio bastante degradado ainda hoje se encontra de pé. Na sua fachada, uma lápide mandada colocar pela Casa Pia, instituição fundada pelo intendente e que assinala o 163º aniversário. Outro palácio é o da esquina da Travessa do Maldonado e que foi pertença do Visconde da Graça. Tapada por esta série de caminhões, a velha fábrica de cerâmica, cuja fachada foi revestida de azulejos em 1865. É uma das mais velhas olarias que ainda existem em Lisboa. Este largo é hoje uma verdadeira garagem de caminhões e enquanto não aparecem os fregueses, os camionistas entretêm-se a jogar. A este largo do intendente desembocam diversas artérias, entre outras a velha Rua do Bem Formoso, que liga à Moraria. Foi aqui que esteve instalado o chafariz que hoje se encontra na Rua Nova da Palma. Este troço da Rua dos Anjos, uma das artérias mais antigas, é cortado pelo Almirante Reis, seguindo depois até Santa Bárbara. Subindo para as Olarias, atravessa do Maldonado, antigo oleiro que viveu neste local. Outra típica travessa é a da Cruz dos Anjos, com as suas escadinhas e também os seus pombos. Ao cimo da travessa, a da Bica dos Anjos, onde existiu precisamente uma bica, mas que já desapareceu há muito. À janela, crianças espreitando num treino para futuras bisbilhoteiras. A travessa da Bica dos Anjos segue até à rua do mesmo nome e depois ao intendente. Interessante este namoro de cães. Os animais, como sabem, imitam muito os humanos. E esta é a travessa do Forno do Maldonado. Era aqui que se situava a olaria que pertencia ao popular artífice. Ao cimo desta travessa do Maldonado passa a Rua Maria. A urbanização deste sítio começou em 1498, depois de Dom Manuel tomar conta do cemitério dos Mouros, o Almocavar, cujos túmulos foram profanados, sendo as lousas e lápides de pedra doadas ao Hospital de Todos os Santos, na zona do Rocio, e que seria mais tarde destruído por um incêndio. Mas subamos a Rua da Bombarda em direção às Olarias. São antigos estes sítios de Lisboa e arrastam consigo tradições alfacinhas. As escadinhas do Monte são das mais típicas da cidade e ligam esta área com a Zona da Graça. Estamos neste momento no sítio dos Lagares, o que quer dizer que entramos no bairro das Olarias. Olaria, a palavra o diz, corresponde ao aglomerado de fábricas de louça de barro em que este local foi fértil. Nesta rua, um interessante registro de azulejo de Nossa Senhora e de São Marçal. De notar não existirem neste lugar muitos registros de azulejo, apesar de ser uma das áreas de Lisboa onde maior número de olarias existiu. Onde hoje estão estes prédios, campeavam as fábricas de cerâmica com os seus artistas oleiros, pintores, cozedores, barristas, azulejistas, desta arte que foi tão popular e muito poética. Um pouco mais à frente, o Largo das Olarias, antigo sítio de venda e da manufatura desta indústria. Hoje, janelas floridas dão, de certeza, uma nota alegre a este local. Ao fundo, o castelo parece espreitar esta zona onde, hoje, dessas olarias, apenas existe a memória.
só ficou a ermida do Senhor Jesus da Boa Morte e Santa Via Sacra, aqui construída em 1764. Descendo a calçada de Agostinho de Carvalho, encontramos a Rua do Bem Formoso, que nos leva de novo ao Intendente, e daí à Avenida Almirante Reis, pela travessa do cidadão João Gonçalves. Estamos no início desta avenida, na esquina com a Antero de Quental. A construção da avenida foi um empreendimento que transformou um vale numa bela artéria, dando-lhe uma feição completamente diferente. Ao início era bordejada de árvores, tão ao gosto da época. O progresso, no entanto, obrigou a modificar esta zona, que hoje apenas possui umas árvores raquíticas que parecem estar envergonhadas com a sua presença. Junto aos Anjos, a Rua Palmira. Mais acima, o velho forno de tijolo, que já existia no século XVI. A data da urbanização desta artéria pode fixar-se em 1908. Neste local existe hoje o mercado do forno do tijolo, que abastece toda a Ásia. Junto à sua entrada, este baixo relevo. O interior é espaçoso e aqui podemos encontrar todo o género de verdura, frutas, queijo, carne e peixe. Todos procuram encontrar, como é hábito, por preço acessível, o que necessitam para a sua casa. Mas não é fácil, hoje em dia, essa tarefa de ser aquilo que os tempos denominaram dona de casa. Produtos há muito por onde escolher, o dinheiro é que é curto. Mas com maior ou menor dificuldade, lá vão dirigindo o seu barco até Porto Seguro, às vezes. Vendedores e compradores travam também, como é habitual, longos diálogos tentando resolver um problema que, na verdade, é de difícil resolução. E regressemos de novo aos Anjos. Eis um cinema que, na verdade, não tem sido muito feliz. Foi primitivamente o Lis, frequentado pela fina flor dos residentes deste local. Depois fechou, abrindo mais tarde com o nome de Roxy. A sua clientela mudou, mas há anos voltou a fechar. Hoje é habitado por ratos e baratas e pode-se considerar mais uma sala de espetáculos que deu a alma ao criador. Aqui nesta avenida há ainda renques de casebres antigos e que emprestam ao local um certo pitoresco pobre. Tem uma certa poesia, mas é tão pobrezinho e tão sujo. A contrastar este grande prédio na esquina com a Rua dos Anjos, a arquitetura lisboeta do primeiro quartel deste século. Entramos agora na Rua dos Anjos, uma das mais antigas do local. Liga a Santa Bárbara e era um antigo caminho para fora de Portas. Caímos em dois lugares que vão parecendo novos à força dos arranjos urbanísticos, ou que se renovam na sua planta sobre o traçado de 2 séculos, pouco mais ou menos. Às janelas, homens e mulheres espreitam a rua. Ainda é hoje um dos mais baratos divertimentos que possui o Alfacinha. Digamos que uma forma de passar o tempo como qualquer outra. Enquanto uma mulher vai recolhendo a roupa na sua varanda, este gato, por entre os vidros, vai também besbilhotando. É interessante nesta zona os diversos tipos de varandas
com as suas balustradas em ferro forjado, muito ao género lisboeta e que dão uma certa beleza. Neste edifício, uma curiosidade, um belo baixo relevo de uma caravela de Lisboa. De fronte, um registro de azulejo representando São Marçal. São interessantes as diversas perspectivas desta rua. A meio da dos Anjos sai uma pequena artéria, a Rua de Francisco Lázaro, uma homenagem ao malogrado atleta. É pobre esta Rua Francisco Lázaro, que merecia um pouco melhor. Ao lado, o imponente edifício do Lisboa Ginásio Clube, prestigiosa agremiação desportiva que muito tem pugnado pelo desporto em Portugal. Eis mais um contraste da cidade, este moderno edifício ao lado de um velho palacete. Em frente, sobre o Regueirão dos Anjos, está ainda de pé e aberta ao vulgo esta ermida do resgate das almas e Senhor dos Perdidos, inaugurada em 1772, segundo se pode ler numa legenda incrustada no pórtico. O interior da ermida é rico em azulejos, ornado de talha dourada, de onde sobressai o altar. Esta igrejinha, sem grande beleza arquitetónica, é contudo de agradável apresentação. Quase no final da Rua dos Anjos, junto a Santa Bárbara, uma série de prédios de diversas idades que se encostam uns aos outros, dando à artéria um cunho bem lisboeta. Descendo um pouco, o escondido Regueirão dos Anjos. Este regueirão, abaixo do nível da Almirante Reis, é anterior à própria Rua dos Anjos. Esta serventia foi um vale natural, onde, depois de correr água, nos séculos velhos, correu o trânsito. É, na verdade, muito pitoresca. Tem uma particularidade. Todas as casas que a ladeiam são traseiras de prédios que dão para outras ruas. Uma série de viadutos existem nesta artéria, dando-lhe um aspecto original, único em Lisboa. Um outro viaduto, também muito interessante, é o que se encontra sob a Rua Febo Muniz. E repare-se neste beco da Maria Luísa, com as suas casas velhinhas, parecendo pedir que a ajudem. Todo este Regueirão dos Anjos é uma autêntica pintura antiga, escondida numa zona de Lisboa. Estamos agora em frente da Igreja Paroquial dos Anjos, relativamente moderna. É este um dos poucos templos feito por medida até ao pormenor. A velha igreja teve de ser demolida devido à abertura da Almirante Reis, tendo a nova sido construída neste preciso local. À sua volta, pombos esvoaçam alegremente. Circundando a igreja, o simpático jardim de António Feijó. Este espaço é um paraíso para a pequenada que só, ou em companhia, brinca alegremente.
Aproveitando a sombra das suas árvores, gente de todas as idades descansa nos bancos. A missa terminou e os fiéis saem da igreja subindo as escadas das traseiras do templo. Este jardim é agradável, aproveitando os seus utentes, o arvoredo, para passar alguns momentos agradáveis. A Igreja dos Anjos foi encomendada ao arquiteto José Luís Monteiro, que lhe deu um cariz pessoal, fazendo dela uma das mais puras igrejas neoclássicas construídas em Portugal. Interessante é a sua torre recuada. A fachada é simples, mas decorativa. O pórtico principal e os dois laterais são sobrepujados de áticas simples. A igreja de Nossa Senhora dos Anjos é circundada, como já dissemos, pelo jardim de António Feijó, construído em 1925, em memória deste poeta e diplomata. O urbanismo foi avançando, rasgando quintas e herdades, elevando edificações, forçando o pitoresco primitivo e criando uma nova beleza. Em 1913, perto da esquina da Rua Pascoal de Melo, foi construída a fábrica de cerveja Portugália. Hoje, na sua fachada muito degradada do complexo original, teima em permanecer o busto da República emoldurado de azulejos. Um pouco mais abaixo, o desenho do rótulo da velha cerveja Portugália, uma lembrança refrescante do passado. Voltemos um pouco atrás e enfiamos pela Rua de Angola. Estamos no antigo bairro das Colónias, hoje das Novas Nações. Ao fundo do largo, a Rua Palmira, que vai até ao Forno de Tijolo. Do outro lado da Almirante Reis, a Rua Febo Muniz, que liga esta zona a Santa Bárbara. Este largo das Novas Nações, antigo Largo das Colónias, possui um pequeno jardim muito florido que dá um certo colorido ao local. Ao cimo do bairro, a Rua da Ilha do Príncipe e a Rua de São Tomé. Subindo por estas artérias, vamos dar à Rua Eliodoro Salgado, onde, escondido por este portão, se encontra a entrada para um dos bonitos miradouros de Lisboa, não muito conhecido, mas com uma bela vista sobre a cidade. O Miradouro do Montagudo é um dos vários locais que Quirino da Fonseca transformou, dando-lhe um aspecto aprazível. É sem dúvida um local sossegado onde as crianças brincam descuidadas. E apreciemos a nossa cidade. Lisboa, vista de qualquer miradouro, é sempre bela, ou o seu casario, as ruas, o pitoresco da sua sobriedade urbana. Os caprichos do acaso e da fortuna, os imprevistos da fatalidade, os arroubos do ressurgimento, tornaram Lisboa uma peça viva de museu, de cidades eleitas, rica de perfis, pródiga de semblantes, nunca igual a si própria, nova e sugestiva, sempre renovada, cuja paisagem nunca nos cansamos de admirar.